Boa noite, meninos e meninas. Como é que estão todos? Oi, Enzo. Bem. Tá bem? Eu acho que eu só conheço o Enzo aqui nessa turma de agora. Vou explorar o Enzo. Arthur também. Vou explorar o Enzo. Então, boa noite, meninos e meninas. Vou esperar um pouquinho até todo mundo cadastrar aqui. Tá... A Mirielle está aqui? Está conosco? Aí sai. Deixa eu só ver se a Mirielle vai entrar, porque ela precisa fazer a frequência de vocês. Agora tá. Tá? Aí, Meire. Ela que vai controlar a frequência de vocês. Então, vamos começar. Só vou falar de algumas coisinhas. A Júlia, que é a nossa gerente de comunicação, está aqui na sala conosco para nos auxiliar. E quando eu estiver compartilhando a tela com vocês, eu não consigo ver o chat. Então, assim, não sei se vocês viram aí nas opções de baixo que tem um chat aí para vocês se manifestarem. O áudio de vocês, peço que vocês fechem o áudio de vocês para não interferir aqui, porque senão pode dar microfonia, tá bom? A Júlia vai fechar o áudio de vocês durante a minha apresentação, né? Da proposta. Que hoje a gente vai... Vocês já devem ter acessado a proposta, né, lá no Google Class, que a gente compartilhou com vocês. É a proposta, né, primeira redação da semana. E aí, se vocês quiserem fazer, né, tiverem alguma dúvida, alguma questão, durante a apresentação da proposta, para não virar confusão, porque aqui nós já temos 40 alunos presentes, então, assim, para não virar confusão, vocês podem falar pelo chat, tá? Porque aí a Júlia vai anotando, e aí no fim durante a aula eu vou fazendo perguntas para alguns de vocês. Júlia, você pode fechar o áudio dos meninos, porque está tendo interferência aqui, senão eu vou ficar surdo. Nossa, eu estou tentando, só que tem alguns que estão conectando ainda e não aparece a opção. Ah, sim. Então, tá bom. Vou falando aqui, né? Sejam bem-vindos à aula coletiva. Para quem não me conhece, eu sou o professor Olha, acho que imagino que vocês já devem ter visto o meu vídeo, né? Eu fiz mais cedo para que vocês soubessem como é que as aulas funcionariam. Nesta semana, como a gente teve uma aula um pouco diferente, porque a gente teve aula na sexta-feira e tudo, né? Na semana que vem a gente vai ter aula em dias diferentes. A gente não conseguiu mandar os vídeos antecipadamente, os 2 vídeos que eu mencionei, dos minutos de sossego e da aula. Próxima semana a gente já vai conseguir, porque a gente teve um problema com o carregamento do vídeo no YouTube, o compartilhamento, a gente resolveu suspender porque não ia dar tempo, né? Então a gente vai ter uma aula um pouquinho mais longa do que o previsto, né? Porque na mensagem que vocês receberam era até 40 minutos, a gente vai ter uma aula de 1h10 mais ou menos. Não vão ficar até 2 horas, porque nem vocês, nem eu, né? Vocês, sobretudo, porque vocês vão ficar me ouvindo a maior parte do tempo, vão aguentar. É meio cansativo. Meus livros ali atrás estão uma bagunça, né? Tentei dar uma organizada neles hoje para não ficar tão feio. Alguns dos meus livros, né? Porque tem mais livros esparramados pela casa inteira. Ainda tentei dar uma arrumada aqui para ficar parecendo que eu sou uma pessoa organizada. Hoje, a gente vai tratar da proposta. Vocês já devem ter recebido, como eu já falei, né? Lá no Google Class. Mais tarde, a gente vai compartilhar 2 arquivos com vocês, né? Um arquivo para que vocês insiram a redação. Peço que façam isso no domingo, de preferência, mas o prazo é até meio-dia de segunda. A gente precisa acompanhar os exercícios de vocês para não ter a confusão que teve nessa semana, tá? Então, se esforcem para cumprir o prazo, porque aí a gente se organiza da melhor forma para as aulas da semana que vem. Vou compartilhar a tela com vocês. À medida que eu for falando, se forem surgindo dúvidas, vocês podem perguntar no chat que a Júlia depois me passa. Tá bom? Eu vou abrir a proposta no Word, porque o PDF aqui do Zoom não está abrindo. Então, a gente vai olhar a proposta no Word. Mas é a mesma coisa. O PDF só foi para ficar mais fácil de vocês, que a gente não consegue pelo Google Class compartilhar no Word, né? Também para o arquivo ficar fechado para não ter nenhuma alteração. Então, vamos lá.
Vocês já devem estar vendo a minha tela aqui. Eu vou subir aqui para o início da proposta. Vocês já devem ter visto. Né? Muitos alunos perguntaram, qual que é o tema, né? Qual que é o primeiro tema? E aí fica especulando, né? Agora, o tema é este. O que é ser efetivamente cidadão? Né? Eu vou ler com vocês algumas partes da proposta para orientá-los, né? Sobre o que observar, como construir, o que pensar e por que a proposta foi construída dessa forma. Ela terá uma configuração muito parecida com as propostas, né? Todas as propostas terão configuração muito parecida. Vou explicar para que cada um dos elementos estão aí. Vou começar com uma novidade. É novidade tanto para os veteranos, especialmente para os novatos. Né? Os veteranos também não sabiam. Agora, toda semana, a gente vai ter esse quadrinho lateral aqui dos desafios da semana. E são algumas tarefinhas que vocês precisam cumprir para ter um bom desempenho na semana seguinte. Né? Para que os seus professores, suas professoras, né? São quase todas mulheres na escola, né? A Iris, Marília, Isabela, Gabriela, Giovana, Mariana, né? Para que elas observem o texto de vocês se vocês conseguiram chegar ao objetivo que foi proposto. Né? Temos aqui 3 tarefinhas nessa semana. A primeira delas é leia atentamente a coletânea e extraia delas as ideias para compor seu projeto de texto. Eu vou ler com vocês alguns trechos, mas isso não exime vocês de ler toda a coletânea. Eu vou ler só alguns pedacinhos, algumas partes e comentar para dar algum direcionamento aí para que vocês consigam escrever uma boa redação. A segunda tarefinha é utilize o diagrama do projeto de texto. Esse diagrama vai estar lá no Google Class. A gente vai compartilhar com vocês hoje mais tarde, porque a gente não quis compartilhar antes para não confundir quem ainda não tinha feito o exercício de desenvolvimento, porque teve muita confusão, né? Foi uma inclusão digital, assim, como eu disse lá no vídeo mais cedo, compulsória, então todo mundo está meio se familiarizando ainda com a tecnologia. Nós, mais velhos que vocês, né? Eu aqui cheio de cabelo branco, e vocês também, embora sejam muitos da geração milênio, né? E deveriam estar aí já sintonizados para a 4ª Revolução Industrial. Para Web 3.0, que está chegando aí, a interatividade ao máximo, né? Agora eu coloco uns chips na gente, coloco um chip no nosso punho, nossa orelha, em algum lugar para nos policiar. Mas, fora de digressão, né? Meus alunos já estão acostumados, né? O Enzo, que já foi meu aluno no semestre passado, já está acostumado com a minha digressão, porque a gente voa longe. Vou me conter aqui, porque a aula ela vai até 7h30, mais tardar 7h40, tá? Para a gente não ficar tanto tempo aqui. Vou tentar ser o mais breve assim, em algumas questões para não me delongar tanto. Eu até separado uns poemas do Ferreira Goulart aqui, mas eu vou gravar um outro vídeo, aí esse vídeo eu vou compartilhar com vocês. Assim que acabarem as aulas, eu vou gravar um novo vídeo e vou ler uns poemas para vocês do Ferreira Goulart. Hoje eu gostei de pegar a obra completa do Ferreira Goulart e vi uns poemas ali bem bacanas. Vocês podem talvez citar também na coletânea ou na redação. Sobre o plano de argumentação, né? Vocês vão utilizar o diagrama para fazer esse projeto de texto. O diagrama, os veteranos já conhecem. O diagrama é o quê? É um quadro, né, central, uma bola central, e cercada por alguns balãozinhos. Nesse quadro central, a gente faz aquilo que em inglês chama brainstorm, chuva de ideias. Né? A gente vai ler a coletânea e vai lembrando de coisas. Né? Eu lembrei do Aristóteles, lembrei dos contratualistas. Né? Eu quero falar sobre o Hobbes, né? Do cidadão, sobre o Estado, sobre o contato social. Não. Quero fazer uma alusão histórica sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa. Não, estou pensando em falar de vidas secas, ou talvez falar sobre a Hora da Estrela, sobre alguma referência literária que nos ajude com a questão da cidadania. Então, a gente vai lembrando de coisas, vai anotando, registrando para deixar a memória livre. Né? A gente vem para a memória, a gente tira da memória, coloca no papel e depois passa para outro. Vai lembrando. E aí, quando a gente lembrar de tudo que for possível ali, a gente para e aí a gente vai começar a fazer a seleção. É uma parte importantíssima do processo. Saber selecionar. De todas as ideias que vocês conseguiram recordar, que a proposta, que a coletânea ajudou, porque tem parte da coletânea, você não vai só com a frase temática, não, que é um perigo. Vai com a coletânea. A coletânea está aqui para ajudar. Vocês vão selecionar aquilo que vocês julgam mais importante. Ou aquele aspecto, né, que vocês dominam mais e vai, com certeza, ser bem desenvolvido na argumentação.
A gente seleciona e a gente coloca nos balãozinhos que estão em volta. Ah, eu quero falar disso. Você vai, tira do balão da central, tira daquela, você tem ideia central, você coloca em volta da ideia central o que você lembra, e aí você vai deslocando para você selecionar aquilo que vai, de fato, para o texto. Porque nem tudo que a gente lembra, às vezes eu lembro, assim, eu li um texto lá tem um poeta de que eu gosto muito, que é o Nicanor Parra. Eu já li alguns poemas dele, já li o livro dele, e aí eu penso assim, eu acho que eu vou citar o Nicanor Parra. Só que eu não tenho um livro aqui, eu não consigo encontrar o poema, eu não vou inventar de citar esse poema lá, né? Porque aí seria muito loucura. Mas porque não tem nada a ver, né? Porque eu achei que era e não era, né? Porque às vezes a gente pensa que é, mas não é. Como acontece às vezes, aí dá problema de incoerência. A gente só usa informação no nosso texto que a gente tenha a segurança sobre a procedência, sobre a realidade, a verdade, né? A qualidade daquela informação, para que a gente não cometa nenhuma incoerência. Mas o objetivo último da nossa semana é justamente aproveitar todas essas semanas escrevendo parágrafo para o texto dos outros. Eles estavam cansados de escrever parágrafo, né? Para que vocês identifiquem as técnicas que funcionaram melhor, né? Eu usei exemplificação. Bacana. Então, quero usar a exemplificação de novo, porque minha professora elogiou, falou que foi muito bom, que fez muito bem. Eu quero usar a enumeração, quero usar um paralelismo na minha dissertação, porque a dissertação é argumentativa, a dissertação livre. Não precisa fazer no formato Enem, né? Não precisa. O objetivo não é o Enem agora. O Enem agora, o objetivo nosso é usar as nossas técnicas, as técnicas que a gente fez bem nos parágrafos. Todos esses parágrafos, o objetivo do exercício era esse. Era vocês exercitarem as técnicas e agora saber assim, olha, eu consigo fazer muito bem citação. Minhas citações ficam perfeitas. Eu consigo encaixá-las, eu consigo analisá-las, consigo relacioná-las com a frase temática. Então, é a citação que eu vou usar, né? Aqui eu vou oferecer algumas possibilidades de citação. Mas não, na verdade eu quero os dados, eu gosto de dados estatísticos, eu gosto de lidar com informação numérica, porque eu sou da matemática, eu sou da medicina, eu quero ciência da saúde, eu quero lidar com número, porque na medicina também lida com número, né? Aí também pode ser. Então é mesmo vocês revisarem os exercícios e verem as técnicas que vocês utilizaram de forma mais competente e utilizar nessa redação. Beleza? Essa é a parte chata do negócio. Agora o negócio vai ficar um pouquinho mais divertido. Vou ver aqui quem está na sala, né? Vou ver se eu conheço alguém aqui, porque aí eu vou chamar pelo nome, para ver quem foi meu aluno, porque assim, quem é meu aluno tem prioridade nessa aula, né? Porque eu sou bastante pessoalista, sabe? Tô brincando, viu? A Isabela está aí, vou chamar a Isabela, hein? Isabela é uma simpatia, me encontra no corredor, me cumprimenta, fico tão feliz. Olha o Michel aqui, o Michel Hanna, né? Que já me conhece, já teve aula comigo. Vou pedir a colaboração de vocês, hein? Porque eu gosto de ouvir. Não gosto de ficar conversando sozinho, não, porque conversar sozinho é coisa de doido. Posso chamar você, Isabela? Pode falar, Isabela. Libera seu áudio aí e fala para mim. Sou eu, professor, ou tem outra Isabela? Isabela Murray. Falei certo o seu sobrenome? Murray. 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 Que chique. Vou chamar o Enzo, né, Enzo? Posso chamar, Enzo? Você tá aí? Dormiu? Tá animado, hein, Enzo? Tá animado, hein? Tô aqui na minha terceira aula quase seguida e você tá aí dormindo? Tô brincando, viu? Não. É com carinho. Então, o primeiro... É sim. Você sabe o que é. O próximo... primeira observação que a gente vai fazer. A Isabela já autorizou, né, Isabela? Eu pedi sua ajuda, o Enzo. Depois eu peço aí para o Michel para me ajudar também. Tivemos uma pequena mudança agora com esse distanciamento, né? A gente está tentando fazer a proposta ficar um pouquinho mais interativa. Porque antes ela era impressa, agora ela vai ser compartilhada com vocês por PDF, né? Aqui nós temos umas manchetes, né, de alguns jornais e revistas, grandes jornais e revistas, e trazem para vocês um recorte da discussão temática. Alguns aspectos que a gente acha assim, são esses aspectos que vocês precisam explorar. Vão com fé. Então, eu vou escolher aqui uma manchete e vou pedir para o Enzo me dizer por que ele acha que essa manchete está aqui. Por que a gente colocou essa manchete? Pode ser, Enzo? Fique à vontade. Então tá bom. Vou ficar, hein? Se eu ficar mais à vontade.
Pesquisa Data Senado mostra que poucos brasileiros conhecem realmente a Constituição. O que você acha que essa manchete está aí, Enzo? Bom, o que a gente é ensinado é que a Constituição é a base de toda sociedade, como nossa população ela é né? Da nossa sociedade brasileira, a gente deveria ser definido por ela. Então, no caso, Pode continuar. Pode continuar. Aí, no caso, ser cidadão brasileiro significaria você ter uma base e ser representado pela Constituição. Então, você acha que para ser cidadão no Brasil, a gente precisa conhecer a Constituição? Não, eu acho que a gente precisa ser representado por ela. Ao ser representado, caso, mas aí a gente não precisa conhecê-la, não. precisa, porque ela é a base da nossa sociedade. Então, se a gente quiser entender a nossa sociedade, como a gente vive, como a gente precisaria viver, Você já leu a Constituição, Enzo? não. Uai! Então a gente tem um problema aí, né? Porque você se considera um cidadão brasileiro? Mas sim, Mas você acabou de me dizer que a Constituição é a base da nossa cidadania e você me disse que não conhece, nunca leu a Constituição, aí a gente gerou um problema. Temos um impasse aí. O que a gente faz? Então, eu estou brincando com você, Enzo, porque, de fato, o que você disse é verdade. A Constituição é o documento principal em que estão resguardados os direitos e apresentados os deveres, tanto do Estado quanto da sociedade, em relação ao nosso convívio social. Mas algo que a gente precisa problematizar, e por isso eu estou te perguntando, fiz essa questão a você, porque quando a gente vai refletir sobre o que é ser efetivamente cidadão, o primeiro movimento é justamente a gente perguntar se nós somos efetivamente cidadãos. Se a gente tiver dúvida, a gente ficar assim, será que eu sou? Será que eu não sou? A gente tem que pensar, por que existe essa dúvida? Por que eu tenho dúvida se eu sou ou não cidadão? O que me daria certeza de que eu exerço efetivamente a minha cidadania? Aí a gente precisa pensar. Uma das questões é, de fato, o acesso à Constituição. Porque como que a gente vai fazer o que o Enzo disse, né, saber aquilo que define a nossa vida em sociedade, no Brasil, sem conhecê-la? Né? Eu até brinco às vezes que há 2 livros que a gente deveria ter em casa e ter o hábito de lê-lo em família. Lê-los em família, 2 livros. Um provavelmente você já tem, né? Deve estar lá assim, em algum lugar, exposto, assim, bonito, né? É a Bíblia. Bíblia. Isso, eu já falei isso, o Enzo já deve lembrar dessa história. Não porque a gente, não estou dizendo que todos devem ser cristãos, né? Se forem, eu sou católico, mas não é por isso que eu estou dizendo. Porque nós vivemos uma sociedade cristã, né? Cuja cultura é extremamente influenciada por esse livro base, né? Esse livro fundamental aí da nossa cultura, que é a Bíblia, né? Que tem outras versões, tem a Bíblia católica, tem a Bíblia protestante, mas é um documento que, de fato, interfere na nossa maneira de pensar, de ser, de sentir, de ver as coisas, até de amar, a Bíblia interfere. Né? Porque o amor cristão está aí contagiando corações. Né? E aí o outro documento, o outro livro que a gente deveria ter em casa, é justamente a Constituição. E aí, da mesma forma que às vezes a gente se reúne com a família, né, para ler para ler a Bíblia, algumas famílias se reúnem para esse fim, né, ou vão para a igreja e tal, eu acho que deveria ter um momento, tanto na família, quanto na igreja, quanto na escola, quanto no grupo de crochê, que as pessoas deveriam sentar e falar assim, vamos ler um artigo da Constituição hoje, para a gente conhecer. Porque somente aí, conhecendo o que estão lá, o que está ali defendido, o que está ali definido como princípio para o país, a gente consegue, de fato, exercer a cidadania. Né? Então, analisamos essa manchete. É esse movimento que vocês precisam fazer em relação a essas manchetes. Tem uma coisa nova agora, se você lá, quando vocês clicarem no PDF, no celular ou no computador, vocês vão ver que vai aparecer a possibilidade de vocês acessarem o link. A gente colocou os links das matérias que a gente acessou nessas manchetes. Então, vocês podem acessar a manchete e, lá nesse acesso, lerem a manchete. Eu quero saber mais sobre essa questão da Constituição. Vou lá, acesso a página da Agência Senado e vou ver o que eles dizem, né, sobre isso, se eles trazem algum dado. Né? Se vocês utilizarem os dados que estão lá na manchete, não tem problema. Podem utilizar à vontade, porque aí isso faz parte do movimento extra-coletânea, porque aí você vai para fora da coletânea
buscar informações. Está na coletânea manchete, em referência à Agência Senado e a data aí, né? O que está lá na coletânea, se tiver dado estatístico lá, se tiver alguma citação de alguma personalidade falando, alguma autoridade falando e eu quero utilizar no meu texto, fiquem livres para usar. As manchetes sempre se viram para isso, né? Se vocês utilizarem agora, não há problema. Isabela, tá aí ainda? Tô. Posso perguntar também? Pode, claro. Então, vamos ali para a quinta manchete. Lá do... não, vamos para a terceira... Não, aí que já bateu. Vamos lá na quinta manchete, do Portal Terra. 6 de novembro de 2018. Brasil despenca quase 50 posições no ranking mundial de solidariedade e o mundo está doando menos dinheiro, segundo o IDES. Então, o Instituto de Desenvolvimento Social, acho que não me lembro agora o que é o segundo I. Mas é uma instituição, o Brasil, que representa um grupo de pesquisa da Inglaterra, que pesquisa justamente sobre o movimento de caridade, esse movimento de doação mesmo, né? Isabela, por que você acha que essa manchete está aí nessa proposta sobre ser efetivamente cidadão? Eu acho que, para a gente ser cidadão, efetivamente, a gente tem que cumprir plenamente com os nossos deveres e ter acesso aos nossos direitos. E eu acho que, se de certa forma a gente precisa praticar caridade e ajudar outras pessoas, é porque, de alguma forma, essas pessoas não têm acesso pleno aos seus direitos básicos. Então, eu acho que vai nesse caminho. Ótima resposta. A gente vai ver aqui no primeiro texto, né, no segundo texto, na verdade, o primeiro já são as manchetes, justamente o que está em destaque é exatamente o que você disse, né? A nova cidadania conjuga os direitos de liberdade e igualdade com os deveres de solidariedade. Aí vocês devem estar se perguntando, eu me perguntaria se eu visse essa manchete, né? Como que eles sabem medir a solidariedade? Porque é difícil. Ué, como assim, né? Será que eles estão acessando o celular? Não sei. Como é que eles estão sabendo disso? Porque vocês devem ter visto um texto aí de alguns exercícios que falava sobre o ranking de empatia, né? Você pensa assim, mas como assim? É uma pesquisa muito semelhante. Eles fazem entrevistas com várias pessoas e perguntam justamente se as pessoas, no último mês, doaram para organismos sociais, doaram dinheiro para organismos sociais, ajudaram estranhos, né, na rua, alguma coisa assim, e se praticaram caridade no último mês. É assim que eles avaliam se houve, de fato, uma solidariedade. Mas o que a Isabela observou é muito importante. É um ponto, assim, elementar na nossa discussão. E está dito ali naquela citação em negrito, né? Aí vocês leem o trecho inteiro depois, né, o texto inteiro, que é um recorte de um verbete do dicionário de filosofia, do Abaganho. Eu nunca sei falar sobre o nome dele. Super difícil sobre o nome dele. Um dia eu vou mandar uma mensagem para ele perguntar como é que fala sobre o nome dele. Igual o da Isabela. Isabela Murray. Que, quando a gente... Lá vou ler o início, porque aí dá para entender um pouco melhor. Ali, enquanto na antiguidade a ideia de cidadania estava ligada essencialmente a de deveres, e na modernidade a de direitos, hoje seu conceito se refere a direitos e deveres, ambos considerados essenciais para que alguém seja membro de uma comunidade. E aí lá fala que a nova cidadania, ou essa cidadania que a gente tem, sobretudo a partir do século XX, né, com a consolidação dos regimes democráticos e tudo mais, que eu vou explicar um pouco mais para o final da aula, implica tanto a gente ser providos desses direitos, quanto da gente exercer esses deveres de solidariedade. Não são quaisquer deveres. Quando a gente pensa nessa reclamação, na contestação que a gente pode fazer em relação à conduta do governo, dos governantes, por exemplo, é um movimento de solidariedade. Por quê? No momento em que porque os direitos que estão resguardados na Constituição, por exemplo, eles não são só nossos, embora sejam nossos também. Eles são de todos que nos cercam, de todos os brasileiros. Então, quando eu reivindico que um congressista, um deputado federal, um senador, ou mesmo um servidor público, tenha um desempenho na sua posição, na sua função, que atenda, de fato, à população, eu estou defendendo o direito de todos. Eu estou defendendo o meu direito e o direito de todos. Então, eu estou sendo solidário. Né? E aí, outras palavras que são próximas aí desse campo semântico é da empatia e da alteridade.
né? A colega da aula anterior, uma colega da aula anterior perguntou qual é a diferença entre empatia e alteridade. São conceitos complicados, mas eu vou tentar, assim, basicamente, dar a mesma explicação que eu dei a ela. A alteridade é uma condição, né? É um conceito, claro, de a gente analisar, mas a gente pode dizer que é uma condição. Da mesma forma que a individualidade, a subjetividade é a condição do eu, né, do indivíduo, a gente diz que a alteridade é a condição do outro. O alter, né, esse prefixo, significa outro. Então, e aí a gente reconhece que o eu, o sujeito, o indivíduo, nós só nos constituímos na relação com o outro. O outro é o quê? É o nosso semelhante, são os nossos familiares, é o meio ambiente, é o espaço onde a gente está, é a nossa casa, são as nossas rotinas, as pessoas com quem a gente convive na nossa família, na escola, na igreja, todos esses são outro. E com eles a gente aprende a ser gente, né? A gente ser pessoas. Nossa humanidade ela se constrói nessa relação com o outro. Então, nessa relação da subjetividade com a alteridade, do eu com o outro. Então, é uma condição, a condição do outro. Bom, na sociedade em que estamos, né, com a globalização, com acesso às mídias, a gente está aqui, olha que eu estou feliz da vida, tem mais de 50 pessoas numa sala, tem 50 pessoas agora, porque a internet vai variando, as pessoas vão saindo, né? A gente consegue entrar em contato com um número enorme de pessoas. Então, esse outro, ele ganha uma dimensão plural, múltipla, né? Então, esse seria a alteridade. A empatia, o pathos, fala de sentimento, de emoção, né? Então, o empático é a gente sentir com o outro, é sentir pelo outro ou com o outro, sentir o que o outro está sentindo, né? Então, existe uma coisa de sentimento, a empatia. Então, assim, é o movimento de... A empatia é o que liga a subjetividade ou a individualidade com a alteridade. Essa ligação aí. A gente tem quem é apático, ou seja, é indiferente, é impassível, não sente nada pelo outro. Temos o antipático, que é o contrário do outro, né, que tem um sentimento contrário ao outro. Tem um simpático, é aquele que se assemelha ao outro. Eu sou simpático. Eu não tenho medo, não é diferente de empático, né? Porque o simpático é aquele que se assemelha. Eu tenho assim, tem alguns aspectos com os quais eu me identifico. O empático é de sentir com o outro. É empático, como se você entrasse no sentimento do outro, né? Então, assim, essa é a explicação. Eu adiantei porque é uma questão que poderia surgir como dúvida em relação à solidariedade, né? Então, chegamos ao segundo ponto. E aí temos aqui um aspecto de que eu vou falar um pouquinho adiante, que é a questão da diferença entre a cidadania na antiguidade e na modernidade. É algo que a gente precisa pensar, que a cidadania ela não é a mesma em qualquer lugar, nem em qualquer tempo, né? Mas vamos seguir aqui na coletânea, só para a gente não se perder. O próximo texto é um trecho do documento que chama Base Nacional Comum Curricular. E o apelido dela é BNCC, a sigla, né? Que foi um documento que foi elaborado de 2015 a 2018, no qual estão definidos os conteúdos que devem ser trabalhados em toda a educação básica, desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Então, lá estão definidos cada uma das disciplinas, né? Língua portuguesa, língua inglesa, matemática, ciências da natureza, todas essas disciplinas, o que as escolas devem trabalhar com vocês, né? Com os alunos da educação básica, tanto as escolas privadas quanto públicas. E aí a gente recortou alguns trechozinhos que falam da cidadania, porque a educação para a cidadania é uma das discussões mais ativas, né? Mais constantes aí no tempo em que a gente está, né? E agora, na nossa proposta, vai ter um elemento novo, né, que não havia nas propostas do ano passado, que é esse avalie, analise e argumente, que são perguntas que a gente vai fazer, pelo menos a algum dos textos da coletânea. Nessa proposta, a pergunta está sendo feita a esse texto de natureza oficial, né? Eu vou falar as perguntinhas aí que vocês vão precisar pensar nelas para escrever a redação de vocês. De que maneira a educação promove a formação para a cidadania? Uma boa pergunta, difícil de responder, tem que pensar um pouquinho. As escolas ensinam aos alunos os direitos que lhes são resguardados e os deveres que lhes cabem como membros solidários de uma comunidade política? Será que ensinam? As escolas onde vocês estudaram ensinaram isso a vocês? Falaram de direitos em algum momento? Falaram dos deveres que vocês tinham como membros da sociedade? Então, vamos pensar se as escolas fazem isso. Ou só estou falando de conteúdo lá de matemática, disciplina, em nenhum momento falou sobre, assim, olha, no fim do ensino médio vocês têm que estar lá com o que está dito ali,
têm que estar como formados para exercer a sua cidadania de forma consciente, crítica e participativa, né? Vocês já têm uma visão mais crítica, né? Que argumento, às vezes, ajuda vocês a conquistar. Tem uma consciência, né? Porque a Isabela comentou muito bem e o Enzo também comentou muito bem em relação à manchete. Só que aí eu acho que às vezes falta o quê? Justamente a participação. É o que a gente tem que pensar. É se a gente está agindo, a gente está utilizando o conhecimento que a gente teve acesso em prol de alguma mudança. E se a gente sabe que está insatisfeito, que a situação não está boa, como cidadão a gente devia se sentir incomodado, né? E aí vem a terceira pergunta. Interessa ao Estado fomentar a consciência crítica dos indivíduos e a participação social? Aí a gente tem que pensar também. Porque às vezes a gente só critica o Estado, como acontece aqui no último texto da coletânea, que é essa tirazinha aqui do Pança, né? O Pança está aí com esse saco de papel na cabeça, que aí ele é uma espécie de metáfora, né? Porque pode ser qualquer pessoa, pode ser um de nós, né? Porque com saco de papel na cabeça a gente não sabe quem é. Então pode ser um de nós, inclusive. E aí a gente está lá, na fila do banco, na loteria, vamos comprar o pão lá na padaria, e aí estamos lá esperando para pagar e vamos conversar, né? Vamos conversar com o pessoal. E aí a gente ouve, como você já deve ter ouvido, se já não tiverem falado, né? Alguma coisa assim. Governo corrupto, deputado safado, esse país é uma vergonha. E aí ouve, né? Aí a gente fala isso também, né? Porque, ou a gente vai lá na festa de família e ouve a mesma coisa. Né? Todo mundo falando mal dos corruptos. Essa política, eu não gosto de política, porque é tudo corrupto. Gosto, no Congresso eu tenho corrupto, sou tudo bandido. E aí saímos lá satisfeitos, né? Como o Pança aí, passando a mão na barriguinha. Pronto. Já fiz meu papel de cidadão por hoje. Será? E aí é que eu falei, né? É uma questão aí. Será que a gente... Porque, assim, participar é simplesmente reclamar num âmbito que não vai ter efeito nenhum? Porque, assim, reclamar para nossa família vai adiantar o quê? Além de, né, sei lá, de ter lá uma catarse, né? Todo mundo reclamando e todo mundo liberando as energias. Né? A reclamação serve para isso também, né? A gente reclama, a gente xinga, a gente alivia, né? Alivia as tensões do dia a dia. Mas, efetivamente, o que isso vai nos levar? O que vai acontecer se a gente ficar reclamando na fila do banco? Que os impostos estão muito altos e que o governo não faz nada, e que o hospital está ruim, não sei o que lá. Nesses dias eu fui também ao atendimento da Unimed, porque eu estava gripado, né? Inclusive não estou podendo encontrar minha avó, tô com saudade dela, não posso porque estou meio gripado ainda. E aí a gente ouve com muita frequência lá na Unimed, algumas pessoas reclamando e falando assim: não, aqui está pior do que o SUS. E aí reclamando, está pior do que o SUS, pior do que o SUS. E assim, às vezes nem conhecem o que de fato é o SUS. Né? Só tem aquela visão, às vezes distorcida pela mídia, de que o SUS é um completo problema. Né? Mas ele não é um completo problema. Ele tem muitas falhas, tem muitas deficiências, com certeza. Mas ele tem muitas virtudes também. Né? Ele foi criado simultaneamente no mesmo ano que a Constituição. Né? Fez parte desse processo. Tem lá vai fazer 32 anos de existência do SUS. E é um sistema de saúde que tem muitos benefícios, traz muitos benefícios, sobretudo à população mais pobre. É algo que a gente precisa pensar aí. Se criticar as falhas, né, de forma arbitrária, de forma aleatória, se de fato surte algum efeito. E se tem relação com o exercício da nossa cidadania. Né? Você sabe como é que a Constituição de 1988 é chamada? Qual que é o apelido dela? A nova Constituição? Não sei. Alguém sabe? Qual que é o apelido da Constituição de 1988? Pode falar aí, pode liberar o som. Constituição Isabela? Cidadã? Quem falou? Quem foi que falou? Quem que falou? Eu. Eu quem? Renato? Renato Ribeiro. Obrigado, Renato. De fato, Constituição Cidadã. Renato, por que você acha que ela foi chamada de Constituição Cidadã? Porque ela defende os direitos e mostra os direitos, os deveres do cidadão brasileiro. Também. Sim. Normalmente as constituições fazem isso, né? Só que ela tem um aspecto especial em relação aos direitos.
Você sabe dizer qual é? Por isso que ela é chamada de cidadã? Ela segue os direitos humanos? Sim, aos direitos humanos e dentro dos direitos humanos, especialmente aos direitos sociais, né? Que foram direitos que foram conquistados ao longo do século XX e de fato, se concretizaram com os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que ela representa, faz justamente congregar aquilo que, né, unir, juntar tudo lá, que compõe os elementos básicos dos direitos, né? Do que o Thomas Marshall fala, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas obrigado, Renato. Constituição cidadã. Então, a gente precisa pensar nesse termo justamente porque, além de fazer o que outras constituições fazem, como o Renato disse, questão dos direitos e deveres, ela tem uma especificação, uma especificidade em relação aos direitos. Que é o quê? Em relação aos direitos sociais. E muitos grupos minoritários, indígenas, sindicatos de trabalhadores, participaram da construção da Constituição, né? E dessa Constituição de 1988, por isso que ela é tão elogiada em relação à defesa desses direitos, certo? E aí a gente vai agora, então aqui, ó, a coletânea, a que vocês têm como base para desenvolver as ideias, é base, né? O ponto de partida são esses 4 textos. As manchetes, o texto aqui de definição, texto da oficial, né, que é o da Base Nacional Comum Curricular, e a tirinha do Pança. Agora, na segunda página, nós temos os textos extra-coletânea, que são textos que a gente ofereceu para vocês, fizemos a pesquisa, os professores pesquisaram, pesquisei, e a gente construiu oferece 3 leituras, além de outras que estão aqui, né, cidadania, direitos civis, políticos e sociais, das quais eu vou falar no finalzinho, que servem também de referência para que vocês tragam essas informações do texto de vocês. Fiquem livres para aproveitar essas informações, né? O primeiro texto foi tirado desse livro História da Cidadania, né? E o ponto principal dele, depois vocês leem ele com cuidado, mas o ponto principal é justamente este que está marcado aí no início da citação, que é: cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico cujo sentido varia conforme o tempo e o espaço. É importantíssimo a gente pensar nisso, né, que a cidadania, ela não é uma definição assim pronta, né? Ela sofreu alterações ao longo do tempo e ainda tem diversificações no espaço, né? O que é cidadania para nós aqui no Brasil não é exatamente igual à cidadania nos Estados Unidos e na Alemanha, porque lá eles tiveram histórias diferentes na conquista dos direitos e também no estabelecimento dos deveres, sobretudo da conquista dos direitos, né? Mas claro que a gente mantém como sociedades democráticas, sobretudo sobre sociedades democráticas ocidentais, a gente mantém alguns elementos em comum, né? Que foi justamente esse movimento para a conquista dos direitos, a partir do século XVIII. Na Antiguidade, na verdade, até o início da Idade Moderna, e depois na Idade Contemporânea, nós temos uma visão de indivíduo um pouco diferente da que a gente conhece hoje. O indivíduo, nas sociedades antigas, ele era subordinado ao coletivo. Então, assim, não havia essa questão de defender as minhas vontades individuais. Não existe isso. O que a gente busca é justamente a nossa participação com a necessidade de a gente agir conforme as demandas do bem coletivo, conforme o interesse comum. Depois a gente vai ler um trechinho da Política de Aristóteles no finalzinho e vocês vão entender melhor. Na modernidade, a gente começa, né, sobretudo na verdade, pensando numa periodização histórica, a gente pensa na idade contemporânea, ali na Revolução Francesa, as revoluções burguesas do século XVIII, quando ali estão defendidos os direitos, né, os direitos individuais. Aí começam com os direitos civis, depois vão para os direitos políticos e, por fim, para os direitos sociais, dos quais eu vou falar um pouquinho mais tarde, já chegando ao fim da aula, quando nós lermos juntos um trechinho do livro do Thomas Marshall, que chama Cidadania e Classe Social. Mas temos esses 2 marcos aí, que é a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Vocês também podem utilizar como referência para a construção da discussão de vocês, né? Lá no finalzinho desse texto, temos lá um negrito. Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Eu não estou me lembrando agora o autor. Depois eu tento buscar esse autor, porque eu não estou lembrando agora o nome dele. Eu vi tantas coisas para poder compartilhar com vocês, mas há uma citação que fala justamente assim:
Depois eu vou mandar um outro vídeo para vocês lá no Google Class, eu busco a informação direitinho e passo para vocês. Mas é que cidadania não é algo que se define, mas é algo que se conquista. E aí, a cidadania hoje, por isso que a gente fala de uma nova cidadania, é justamente o resultado de muitas lutas sociais. Porque os direitos das mulheres, das crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais e etárias, todas as minorias sociais, elas foram conquistando, né, lutando. Lutar não significa a luta física, né, no embate real, mas é a luta política, a luta cultural, a manifestação, como fez lá, por exemplo, Martin Luther King e Malcolm X lá nos Estados Unidos pelo movimento negro, para a conquista dos direitos da igualdade civil, né, porque havia uma diferença, né? Imagina, no século XVIII a gente estava ali conquistando os direitos civis e no século XX os negros ainda estão destituídos de alguns direitos fundamentais nos Estados Unidos. É estranho, né? Você pensa assim, como assim? E aí temos, né, houve mortes, houve embates, né? Inclusive Martin Luther King foi assassinado. Então, há esse movimento mesmo de luta para a conquista desses direitos. Mas vamos passar para o próximo, que nós já estamos com o tempo bem adiantado. O próximo é um texto literário. É um conto do escritor Moacir Clear, né, que era médico, mas também era escritor. Então, se vocês aí vão fazer medicina, vocês também podem ser escritores, se gostarem de escrever. É um grande escritor, né, além de ser também um grande médico. De ter sido, né, que já faleceu. Ele escreve esse conto que se chama O Nascimento de um Cidadão. E aí vocês... Aqui tem um trecho final do conto, não daria para colocar no todo, mas nesse link aqui tem, né, o texto inteiro. Aqui no QR Code embaixo também. O primeiro QR Code é o texto inteiro. Então, se vocês quiserem ler, é bom que leiam, né? Porque vocês estão com tempo, né? Em vez de ficar assistindo Netflix. Brincando, né? Eu sei que vocês estão estudando. Mas é um conto bacana, dá para ler rapidinho, ele não é muito longo, e aí vocês entendem melhor. Aqueles que não conseguirem ler, é uma descriçãozinha aí do que é a história. Mas, basicamente, é uma situação de um indivíduo que vai perdendo todas as suas condições de vida, vai sendo destituído, até esquecer o próprio nome. Né? Ele esquece o próprio nome, esquece a própria identidade. E aí vem essa discussão sobre, para a gente pensar que a cidadania, em algumas vezes, a gente define a cidadania pelo que falta. Né? A definição pelo que não é concedido ao indivíduo. Ou seja, o que faria um cidadão se ele recebesse? É quando a gente cita, por exemplo, lá o Gessé Souza e fala sobre cidadania. A gente define cidadania por aquilo que falta. E o caso desse personagem, do Moacir Clear, é justamente a falta da dignidade. Né? A palavra dignidade também é um termo que a gente pode trazer à cena aí para discutir o que é ser efetivamente cidadão. Por fim, é um trecho de uma entrevista também muito bacana, mas também não sei se vocês vão ter interesse em lê-la, não precisa, o trecho que a gente selecionou é suficiente. É uma entrevista do sociólogo Chico de Oliveira com o Silvio Braga. O Silvio Braga estava entrevistando o Chico. Na época, o Silvio, que essa entrevista é de 1999, faz um tempinho já que ela foi feita. O Silvio Braga, ele era presidente da Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais, né? Da BONG. E agora ele é o editor-chefe do Le Monde Diplomatique. O jornal que é a revistinha que a gente tem, revistona, né? Que a gente tem na escola, né? O jornal, né? Mas que tem um formato, às vezes, de revista. Então, o editor-chefe fez uma pergunta que a gente também pode fazer. De qual cidadania a gente está falando? Né? Eu não vou ler o trecho inteiro porque não vai dar tempo. Eu vou ler só o finalzinho ali, que já ajuda a gente a pensar muita coisa. A cidadania pode ser definida, em forma sintética, como estado pleno de autonomia. Outra palavra aí que a gente pode utilizar para colocar no nosso texto. Quer dizer, saber escolher, poder escolher e efetivar as escolhas. Vou comentar essas 3 dimensões antes de a gente partir já para o encaminhamento para a gente encerrar a aula, né? Para a gente não ficar muito tempo. Saber escolher, quando a gente pensa lá na educação, a gente precisa ter as informações, a gente precisa ser educado para ter consciência, ter clareza daqueles que são os nossos direitos, de quais são os nossos direitos e o que a gente deve fazer para a nossa vida em sociedade. Né? Por isso que lá na coletânea está lá o documento da BNCC, que é um termo, é um documento que determina o que vai ser ensinado na educação básica. Então, é algo importante. Embora a educação não seja apenas educação formal na escola. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre educação, e a gente vai perceber que educação não é só escola, porque a gente às vezes pensa só assim, quando a gente vai falar de educação, a gente fala, problema do sistema público de ensino. E a gente nem pensa assim,
Mas assim, na escola onde eu estudo, vocês estudam aí, alguns estudam no Arena, outros estudam no WR, no Visão, Protágoras, no Símbios, não sei, talvez outros colégios aí que você no Dinâmico. E aí, sim, se pensar assim, desses colégios, eu recebo essa educação para a cidadania? Quando vocês terminarem, alguns já terminaram, já estão no curso, né? Outros estão no segundo, no terceiro ano, vão terminar, né, logo mais o ensino médio. Quando vocês concluírem o ensino médio, quem vai concluir? Vocês acham que vocês estão formados para a cidadania? É o que a gente precisa se perguntar. Porque, assim, a gente às vezes critica muito a escola pública, né? Mas será que a escola privada também está formando para a cidadania? Porque é uma condição indispensável. E se a gente vai viver em sociedade, a gente precisa ser cidadão. Vocês concordam? Né? Acho que concordo. Mas se a gente não tem as informações para saber escolher, escolher significa não só escolher o nosso representante na eleição. Talvez, não sei se vão acontecer as eleições municipais, né, com todo esse afastamento, distanciamento social agora, mas a gente precisa saber escolher como agir, como pensar, como se comportar em relação ao outro, o que dizer. Né? A gente precisa saber disso, saber quais são os nossos limites e quais são as nossas possibilidades. Né? E aí, poder escolher as possibilidades. A gente precisa precisa ter esse direito garantido. Porque num regime de exceção, por exemplo, uma ditadura, uma suspensão, né, dos direitos, a gente não pode escolher. Porque as escolhas são feitas por quem está no comando da hierarquia. Né? A gente não pode se manifestar, a gente não tem liberdade de expressão, né? Não tem liberdade de imprensa. Então, assim, não tem liberdade. Essa liberdade precisa ser garantida para a gente poder, para que a gente possa escolher. Né? E, por fim, efetivar as escolhas, que é aquilo que eu mencionei antes. Participar, agir. Porque, às vezes, a gente sabe escolher. Vocês se formaram, vocês estão aí se preparando para fazer o vestibular, para entrar na universidade, para se tornar médico, advogado, engenheiro, professor, para assumir uma profissão que vocês vão, pela qual vocês vão interferir na realidade. Então, vocês estão com o conhecimento, vocês têm acesso ao conhecimento. Vocês podem escolher, porque vocês estão numa sociedade democrática. Né? Temos lá a Constituição, a base, como o Enzo disse, e temos as outras leis complementares que estão lá defendendo os direitos, estão lá resguardando os direitos. Tem a lei trabalhista, tem o Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Juventude, tem a Lei de Diretrizes e Bases, que refere-se à educação. Então, tentamos todos os mecanismos legais aí que nos dão a possibilidade de escolher. E aí, só que a gente tem que pensar, será que a gente efetiva nossas escolhas? Será que a gente está agindo mesmo? Talvez seja isso que a gente tenha que pensar em relação à efetivação da cidadania. Claro que agir não significa simplesmente construir um prédio, alguma coisa assim. Como a gente pensou lá, falou, a Isabela falou, a gente tem que ter uma responsabilidade com o outro. Né? E aí, por isso que tem a solidariedade, de a gente defender. Se o outro está sendo privado de igualdade, se o outro está sendo privado de liberdade, nós, como cidadãos, precisamos nos manifestar. Né? Porque os direitos de alguém estão sendo suspensos. Né? Quando falta, né, há uma citação também que eu acho que é estou duas dívidas com vocês. Né? Que eu vou confirmar se é do Martin Luther King. Você assistam outro vídeo para confirmar. É do Martin Luther King. Ele fala justamente sobre a injustiça, que o pior não é a injustiça cometida pelos injustos, mas a indiferença dos justos em relação ao que está acontecendo. Então, a indiferença de que eu tenho consciência de que aquele ato está ferindo o direito básico de um indivíduo. E eu simplesmente passo, viro o rosto e finjo que não está acontecendo. Isso é o que talvez, né, nos impacte mais em relação ao exercício da nossa cidadania. Mas eu não vou falar, né, não vou falar tanto, porque senão a gente fica aqui a noite inteira e não termina de ver a coletânea e nem os outros dois textos que eu tenho que apresentar para vocês. Para a gente encerrar por hoje, eu quero ouvir alguns de vocês, né? Quero ouvir suas dúvidas. Aqui, como eu já falei, tem um texto do Moacir Sclin, o texto completo. O segundo aqui tem uma canção do Paulinho Mosca, que é muito bacana para citar. Quem gosta aí de citar canção, né, que há alunos que gostam mais de citar canção do que texto filosófico e sociológico, então vocês vão lá. E temos duas canções aqui. Né? Temos um clipezinho também, que tem essa citação, é sinal de educação fazer sua obrigação para ter o seu direito de pequeno cidadão. É uma musiquinha infantil, mas ela tem uma brincadeira lá com essa questão do dever e do direito, que é bem interessante para a gente pensar o que é de fato ter dever. Porque a gente às vezes pensa no dever algo muito negativo, assim, eu tenho dever, né, como é igual dever de casa, né? A gente pensa, tem que fazer tarefa em casa, tem que chegar lá, estou tão cansado, quero dormir, tem que fazer tarefa de casa. Aí a gente vê o dever com uma certa, como se fosse uma punição, né? Mas a gente talvez seja uma visão que a gente cultural que a gente construiu em relação ao dever, né? De essa rejeição de algo que é imposto a nós.
Mas não, a gente precisa pensar justamente que o dever foi estabelecido, né, como parte do contrato social, que até o Hobbes, lá no livro que chama Do Cidadão, que ele fala lá sobre essas relações do Estado Social, ele menciona justamente isso, que qualquer governo é melhor do que nenhum governo. Porque justamente quando estamos no estado natural, todas as pessoas têm direito a tudo. E aí, como todo mundo tem direito a tudo, vira a farra do boi, né? Fica uma coisa assim bagunçada, porque todo mundo vai querer tudo para si. Mas a gente precisa de alguma mediação justamente para que os limites sejam respeitados, para que a nossa liberdade não seja invadida. Já devem ter ouvido falar aquela máxima, né? Aquela máxima bastante difundida de que a nossa liberdade termina quando começa do outro. É justamente porque se uma invadir a outra, se sobrepor a outra, a gente vai ter um problema aí. Né? Pode, inclusive, começar uma guerra. As duas últimas indicações aqui, a gente colocou os QR Codes, porque a gente já estava com eles na proposta. Se alguém quiser imprimir, tá ótimo, pode imprimir e ficar com... né, e acessá-los. Mas aqui tem os links. Né? Todos eles são links. Então, lá no PDF, é só clicar e vai abrir a página, tanto no celular quanto no computador. Só clicar lá que vai aparecer, tá vendo? Aqui tem os links, todo direitinho a gente colocou, justamente porque vocês receberiam o arquivo em PDF. Aqui, nos dois últimos QR Codes, a gente tem uma página do Politis. Essa página é maravilhosa. Né? Esse site é um site que vocês podem consultar sempre. Eles têm muita informação bacana lá. E aí, pensando nessa questão da participação, da nossa ação social, ação no mundo, aqui indica 23, só uma lista de numeração bacana, tem muita coisa para ler, é bem básico assim, mas tem 23 formas de exercer nossa cidadania além de votar. É muita possibilidade. Né? Existem muitas ferramentas aí que são disponibilizadas para que nós interfiramos na realidade, que a gente questione o que o governo está fazendo, para que a gente tente mudar alguma coisa que nos cause alguma insatisfação, ou que a gente perceba que está gerando problemas para alguma pessoa na nossa realidade. Né? Por fim, temos aqui um vídeo no YouTube do governo federal que fala sobre o Sistema Único de Assistência Social. E aí é uma outra dimensão da discussão sobre a cidadania, que é quando a gente pensa no papel do Estado como mediador nesse processo. Ele é o Estado que promove as políticas públicas, né, para que a gente consiga resolver as desigualdades que estão postas na nossa realidade, que a gente consegue ver muito bem. Né? Então, sobre a proposta, o que eu teria para apresentar é isso. Eu tenho mais alguns textos ali para compartilhar com vocês. Então, para que a gente não atrase muito a aula, eu vou já falar dos textos com vocês. E aí vou fechar aqui o compartilhamento. Aqui então são os textos que a gente está compartilhando com vocês. E para que vocês possam utilizar livremente todas as informações que estão aqui para argumentação. Aqui é extra coletânea. Certinho? Novatos aí que ainda não conheciam a proposta, todas essas caixinhas, todos os textos aí que estão postos, vocês podem extrair, pode transformar em citação, pode fazer uma alusão, né, uma citação indireta aos textos, né? Vocês voltem lá as técnicas e vejam as técnicas que vocês têm, com as quais vocês têm mais familiaridade. Eu vou fechar aqui o compartilhamento e vou já perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida. E aí, meninos? Tem alguma dúvida, alguma questão aí? Vocês têm alguma questão? Ou tá tranquilo? Não. Então tá bom. Então semana que vem, a Meire tá aí ainda, né, Meire? Tá, Meire? Tô. Então, vou falar para a Meire, ela vai anotar o nome de vocês, ela anotando o nome de todos vocês, né, que participaram da aula. Eu vou passar para as professoras da semana que vem e falar assim, vocês podem ser bem rigorosos na correção, porque eles estão, não tem dúvida nenhuma, estão sabendo de tudo, não perguntaram nada. Li a proposta inteira com eles e eles estão tranquilos, vão fazer uma redação assim perfeita. Se tiver alguma falha, vocês podem baixar a nota bastante lá, não tem problema não. Brincando, viu, gente? Os professores não são más assim, não. Mas eu vou compartilhar com vocês. Mas, assim, não deixem de perguntar. Então, a gente está aqui juntos justamente para resolver as dúvidas. Pode perguntar, inclusive, sobre o Google Class, sobre o Zoom, sobre como é que vão funcionar as aulas e tudo. Se vocês quiserem dar sugestões sobre a aula, eu estou com vocês aqui, estou aprendendo com vocês, a gente está mudando, né? Estou aqui para substituir o Antônio nas aulas coletivas. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, pode mandar lá no WhatsApp, que vocês têm meu contato lá, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu respondo assim que eu conseguir, né? Agora eu vou compartilhar com vocês outra informação. Vou beber um pouquinho de água que está quente aqui.
Vou compartilhar outra tela com vocês aqui sobre alguns termos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos lá. Primeiro movimento, que são essas palavras-chave da cidadania, né? Essa aqui, na verdade, é só uma espécie de resumo, de revisão do que a gente disse, do que eu disse em relação à aula, né? Em relação à proposta. O poder e dever. O poder é aquilo que nos dão como prerrogativa, né, como direito de exercer na realidade. Então, a gente pode ser livre. Temos o poder. E temos o dever. Então, esses dois verbos aí, tem o dever que não é só de obrigação, como eu disse, não é uma obrigação. Pense, sobretudo, naquela expressão, deveres de solidariedade. O nosso compromisso com a nossa comunidade, com o outro, né? Esse movimento de empatia com o outro. Por quê? Provavelmente, e aí esse termo aqui está presente desde a antiguidade, sobre a desigualdade. Claro que, assim, com conotações diferentes, com sentidos diferentes ao longo do tempo, mas ele esteve presente em todo o tempo, quando a gente foi falar sobre desigualdade. Aristóteles, você já deve ter ouvido falar disso, né? Sobre o princípio aristotélico, que está lá no livro Ética a Nicômaco, né? Na obra Ética a Nicômaco, no quinto livro, em que o Aristóteles trata da definição do conceito de justiça, e que basicamente ele diz o quê? Que nós devemos tratar desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam, né? Ele até fala lá no trecho uma questão assim meio aritmética. O juiz deveria observar uma proporção aí, né, para justamente tentar balancear, tentar equiparar os indivíduos envolvidos numa determinada relação, para que eles tenham as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades de exercer a sua ação. Porque alguns têm mais, né, recursos e outros têm menos. Então, a gente precisa igualar aí o movimento. A gente não estava falando, naquele contexto da história, não estava falando exatamente de riqueza, né, mas as condições mesmo. Essa disputa pelas riquezas, né, para a participação da riqueza que está disponível, vem sobretudo no século XX. Essa discussão, né, para a busca por direitos de que alguns grupos eram desprovidos, né, que eram privados. E aí, temos uma questão que a gente precisa observar bem quando a gente vai pensar, porque às vezes viram confusão, né? A gente pensa assim, gente, mas se a gente fala em igualdade, todo mundo tinha que ser tratado igual, então. Por que o governo tem que dar a Bolsa Família? Todo mundo tem que ser tratado igual. Mas aí a gente tem uma outra relação. Porque a igualdade que a gente fala, quando a gente diz lá, todos são iguais perante a lei, é a igualdade jurídica. Então, a lei é cega, ela tem a representação da lei cega, né, com a venda nos olhos, porque ela precisa julgar sem considerar a quem, né? Então, ela precisa se partir dos mesmos princípios. Claro que isso aí, quando vai para a realidade, é muito complicado, né? Porque a gente pensa assim, mas a classe jurídica, às vezes, né, os nossos julgamentos são meio injustos, porque quem tem dinheiro para pagar um bom advogado consegue sair pelas brechas da lei. Agora, quem não tem, né, conta que às vezes com o defensor público, tem vários casos ao mesmo tempo, né, não tem condições de analisar profundamente cada um dos casos, e aí pode ser que não seja defendido ou exerça seu direito de defesa da melhor forma, de forma mais plena. Então, assim, aí temos uma questão da igualdade jurídica, que existe, está estabelecida na lei. Mas aí temos um outro conceito, que é o conceito de equidade, que é diferente de igualdade. Equidade se refere justamente a essa proporcionalidade de que fala Aristóteles. É um princípio aristotélico, mas está presente nas nossas democracias, né? Mesmo antes, né, quando a gente estava lá no início, lá no meio da República Velha, né, da República Café com Leite, o Barbosa, lá no início do século XX, estava lá fazendo um pronunciamento, né, uma exortação aos jovens, né, aos moços, o Barbosa, grande jurista brasileiro, grande orador também brasileiro, né? Jurista que, né, conhece a lei, que interpreta a lei e diz o que a lei quer se manifestar, né? O que ela quer dizer, né? Ele retoma o princípio aristotélico para falar sobre esse tratamento proporcional, que é o tratamento da equidade, que busca promover a isonomia, né? Vou me acelerar um pouquinho aqui, a gente já está quase extrapolando o tempo. Eu falei que seria 1h10 mais ou menos, né? Então, até 7h40 a gente conclui. Talvez um pouquinho menos, porque eu falo demais. E aí, os três próximos termos, eles andam quase juntos. É exclusão, direitos e lutas. Na verdade, os direitos poderiam vir primeiro. Porque, assim, aqueles que são excluídos dos seus direitos entram no embate para conquistá-los.
para havê-los, né, para obtê-los. Né, como eu mencionei o movimento negro nos Estados Unidos, mas também tivemos as mulheres ao longo do século XX. Né? Ao longo do século XX, há várias disputas aí. Né? No Brasil, as mulheres conquistam o direito ao voto em 1932, e depois disso, sim, insistem, né, em várias mudanças na lei, na maneira como são estabelecidas as regras sociais, para que elas consigam ter a liberdade de agir, né? Liberdade de ação, que as mulheres não tinham. Né? Porque elas eram subordinadas a um padrão, e até hoje, de alguma forma, podem ser subordinadas a uma questão de, né, um futuro já pré-determinado. Né? Mas elas estão aí nessa disputa em defesa desses direitos. E minorias sociais todas estão buscando. Os indígenas, quando, né, buscam tem lá o Estatuto do Índio, de 1970, mas depois tem conquistas, né, de leis outras que vão sendo estabelecidas para defender as leis de território, de cultura dos indígenas. Né? Os idosos, recentemente, porque tem associações de idosos que buscam essa defesa, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, os movimentos negros no Brasil, são todos provenientes de conquistas advindas de lutas. Lutas não precisam ser necessariamente brigas, né? Podem ser disputas políticas, disputas culturais, né? Para tentar mudar um status quo, um estado de coisas, né? Que status quo significa estado de coisas. E normalmente tem relação com... Tem alguém desenhando aí na tela. Cansou de ouvir o professor, está brincando brincar no pente. E, por fim, o termo, né, básico aí, educação. Como eu tinha prometido, a educação não é simplesmente para a escola. Né? Quando vocês estão lá na família de vocês, lá no início, lá na nossa infância, na primeira infância, vocês estão sendo educados pela conduta dos seus pais, conduta dos seus familiares, pela convivência que vocês têm na igreja, entre seus amigos, a sua própria relação que você tem depois na escola com os amigos, na escola com os professores, na escola com a vida mesmo de estudante, vocês vão sendo educados. E é por esse acesso ao conhecimento, que pode ser o conhecimento formal, esse que a gente recebe em relação à história, geografia, química, matemática, é o conhecimento que a humanidade produziu ao longo do tempo, e também pode ser o conhecimento cultural, que a gente vai adquirindo, que é, para o exercício da cidadania, é um dos conhecimentos mais imprescindíveis. Porque, às vezes, nem adianta haver a lei, né, se a gente não reconhece a importância dela. O reconhecimento da importância da lei é justamente cultural. Né? A gente às vezes vê a lei como uma coisa assim, a lei foi feita para aplicar multa, ou para nos prender. Mas nunca a gente pensa que a lei foi feita para nos defender. Defender o que podem causar a nós, as perdas que a gente pode ter. Né? Vamos seguir aqui. Vamos ler agora um trecho da Política de Aristóteles. Vou ler rapidamente, porque nosso tempo já está quase terminando, para eu poder ouvir, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vou ler o trecho e vou comentar rapidamente. Podemos comparar os cidadãos aos marinheiros. Ambos são membros de uma comunidade. Embora os marinheiros tenham funções muito diferentes, um empurrando um remo, outro segurando o leme, um terceiro vigiando a proa, ou desempenhando alguma outra função que também tem seu nome, é claro que as tarefas de cada um têm tem sua virtude própria, mas sempre há uma que é comum a todos. Também, dado que todos têm por objetivo a segurança da navegação, a qual aspiram e concorrem, cada um à sua maneira. De igual modo, embora as funções do cidadão sejam dessemelhantes, todos trabalham para a conservação de sua comunidade, ou seja, para a salvação do Estado. Por conseguinte, é este interesse comum que deve relacionar-se à virtude do cidadão. Então, o Aristóteles apresenta aqui o cidadão, ou aquilo que o qualifica, né, como tal, justamente a sua subordinação ao interesse coletivo. Né? Você lembra que eu disse sobre a atividade? Não há individualidade. Ele falou assim, olha, há dessemelhanças. Eles são dessemelhantes. Cada um tem a sua função. Cada indivíduo exerce um papel na sociedade. Mas todos eles estão unidos pelo mesmo objetivo, que é manter a integridade do Estado. Manter a comunidade. Então, assim, a comunidade, o bem-estar coletivo é o que prevalece nessa compreensão de cidadania, que é a compreensão da antiguidade. Né? As vontades individuais não tinham prioridade. Não tinha essa questão de, eu sou sujeito, eu sou indivíduo, eu quero ir para o shopping, eu quero lá, eu quero comprar umas roupas, umas túnicas novas e quero passear na água. Não é isso. Né? Então, o meu interesse, ele se subordina ao interesse coletivo. Não tenho prioridades, né, para tentar sobrepor, como acontece hoje, né, que muitas vezes a gente faz esse movimento. Porque a gente está tão cheio de direito, né, e a gente quer mais direito e esquece o direito do outro. Né? Esquece que, para ter uma convivência pacífica, a gente precisa garantir a liberdade de todos. Né? E aí, essa mudança acontece
já lá no início da Idade Moderna, mas acontece sobretudo a partir, como eu já tinha mencionado, das revoluções burguesas do século XVIII, né? Quando ali são defendidos os direitos civis, os direitos individuais civis, que se referem à relação ali do indivíduo na sociedade, essa inserção, né? Eu vou ler esse trecho, que é do livro, né, do Thomas Marsh, se alguém quiser anotar aí, que é Cidadania e Classe Social. Então, divide-se o conceito de cidadania em 3 elementos, chamados de civil, político e social. O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, direito à propriedade e de concluir contratos válidos e direito à justiça. Então, lá no século XIX, os burgueses, né, defendendo as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, defenderam prioritariamente liberdade, igualdade e propriedade, né? E, antes disso, a vida, que é um direito fundamental, um direito básico, né? Vocês lembram muito bem lá dos lemas da Revolução Francesa, né? Liberté, fraternité, égalité. Então, são esses termos que estão ali nas conquistas dos direitos civis, né? E ali, no século XVIII, as instituições mais intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça, justamente porque eles que vão decidir se há disputa entre os indivíduos. Essa propriedade é minha, essa fazenda é minha. Quem vai decidir? A justiça, né? Aí vai falar assim, olha, ele desrespeitou a liberdade de imprensa, ele desrespeitou minha liberdade de expressão. Quem vai decidir? A justiça, né? Agora, o segundo movimento, que aí aconteceu ao longo do século XIX, porque, temos os direitos civis, só que em muitos contextos, os direitos políticos, os direitos de ser eleito, de eleger, eram facultados apenas a determinados grupos sociais, né? E até certo momento, somente o clero e a nobreza tinham a prerrogativa de ascender às grandes posições políticas, né? E aí isso vai sendo modificado ao longo do século XX. E aí, por elemento político, se deve entender o direito de participar no exercício do poder político como um membro de um organismo investido da autoridade política ou como eleitor dos membros de tal organismo. Então, a gente começa ali no século XIX a passar essa transmissão, né, do poder em relação a ser eleito e poder se eleger também, de eleger, né? Ser eleito e de eleger, de votar e ser votado, né? Mas também o exercício do poder político não se restringe ao processo eleitoral, né? Por quê? Porque a vida em sociedade, né, o Aristóteles diz também, né, que o ser humano é um animal político, justamente porque a nossa vida em sociedade implica relações, né? No âmbito da vida ordinária, as relações são mais simples, mas à medida que a gente vai ascendendo na sociedade, vai ampliando a nossa visão, né, vai do microcosmo aqui da nossa vida particular para o microcosmo, do macrocosmo da vida pública, a gente vê que essas relações elas vão se complexificando, mas todas ali são relações políticas, desde a nossa disputa ali em casa, que a gente está decidindo lá com o irmão quem vai ficar com o pato sozinho, né? E a influência que a gente exerce sobre os nossos pais, porque eu sou queridinho do papai, então eu consigo umas coisas que meus irmãos não conseguem. E eu consigo fazer essas negociações. Eu sou irmão mais velho, eu exerço mais influência sobre os meus irmãos mais novos. Todas essas relações são relações de natureza política, né? Claro que não com a mesma complexidade quando a gente vai lá para as grandes instituições da sociedade. A gente vai lá para a justiça, o Estado, né? Para a igreja, que são instituições maiores que têm mais complexidade. Ele até fala, instituições correspondentes a esse elemento político são o parlamento e os conselhos do governo local. Então, os governos, as várias instâncias do governo, né? O governo municipal, estadual, federal, os órgãos executivos, os órgãos do legislativo, estão ali para definir bem como é que são essas relações políticas. Então, segundo elemento, político, civil, político. Ao longo do século XX, como eu já tinha mencionado, já antecipei, houve várias disputas, várias conquistas, né? Vários, e ainda há, né? Agora mais recentemente da comunidade LGBT, né? Que tem lutado para conseguir conquistar os seus direitos, inclusive direito civil, por exemplo, de casar, né? De estabelecer uma união estável, né? Essa divisão de bens, é uma questão de defender os direitos civis para determinados indivíduos. Aí o elemento social se refere a tudo que vai desde o direito ao mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar por completo, faltou uma vírgulazinha ali, na herança social e levar a vida de um ser civilizado, de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Então, ser civilizado aí é o que a gente poderia falar sobre dignidade humana, né? Dignidade humana. Aí, usufruir dessa condição de dignidade é o que há de direitos que buscam garantir os direitos sociais. Quando a gente vai lá no artigo 6º da Constituição, fala justamente todos os direitos sociais, tem lá saúde, educação, segurança, trabalho, lazer, né? E as instituições mais intimamente ligadas com eles são
com o elemento social, com os direitos sociais, com o sistema educacional e os serviços sociais. Justamente o sistema educacional, porque é pela educação que a gente consegue ascender socialmente. Né? Porque a gente ascende, a gente pode transformar em médico. Claro que a gente pode ganhar na loteria, mas isso aí é um caso à parte. Né? E os serviços sociais, que são justamente as políticas públicas, as ações do Estado, que são implementadas com o fim de promover a equidade, promover a isonomia social. Certo? E aí, esses três elementos, civil, político e social, eles constituem aquilo que a gente pode chamar de direitos humanos. Né? Por isso que a gente tem lá, quase na metade do século XX, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948. E depois reverbera em todas as constituições nacionais. E estão ali estabelecidos esses direitos, tanto os civis, quanto os políticos, quanto os sociais. Estão ali reunidos na forma de direitos humanos. Ou seja, aquilo que constitui a nossa humanidade está ali defendido. Que são os direitos elementares pelos quais a gente precisa lutar para garantir a todos, né? Não somente a determinados indivíduos, aqueles dos nossos semelhantes. Né? Acho que eu já falei demais, estou até com a garganta ruim, agora vou encerrar aqui o compartilhamento da tela e vou abrir um pouquinho para vocês antes de finalizar a aula. E aí, meninas? Como estamos? Foi boa a aula? Vocês entenderam tudo? Tem alguma dúvida? A gente tem que olhar para a câmera, né? Estou desacostumado. E aí? Tá tranquilo? Consegui esclarecer as dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Manifeste seu cálice para sempre. Agora é a hora, hein? Se vocês ainda estiverem meio tímido, foi muita informação, né? Muita coisa para absorver, vocês podem lá depois ler a coletânea. Está lá no Google Classroom. Vocês olham a coletânea, baixam no celular, baixam no computador, bem com cuidado. Lá no PDF dá para vocês marcarem, fazer comentários, né, para vocês estudarem a proposta. Façam nossos comentários. Se vocês quiserem, depois mandem lá no grupo que eu faço um tutorial para mostrar para vocês também como é que edita o PDF, como é que dá para vocês inserir comentário, marcar coisas para vocês estudarem a proposta. Eu posso fazer o tutorial se vocês não souberem. Né? E aí, se surgir alguma dúvida, vocês podem postar lá no Google Class, mandar lá, podem mandar no WhatsApp também, né, mandar nos grupos preferencialmente, mas se ficarem tímidos, se tiverem alguma restrição aí, pode mandar para mim. Não sei se eu vou responder rápido, né, melhor nos grupos porque há outras pessoas lá para ajudar. Mas se mandar para mim também eu respondo, eu só posso demorar um pouquinho porque eu tenho muita demanda, né, para responder. Mas aí, se tiverem dúvida, também mandam lá no Google Class, tem um espacinho lá para vocês conversarem. Podem mandar, porque eu tenho acesso a todas as turmas lá do Google Class, né? Como eu e a professora Marília. Se vocês tiverem alguma questão, tá? Se tiver tudo certo, eu vou encerrar a aula, né? Porque a gente já está aqui há algum tempo, já 1h15, né? A intenção das aulas não é ficar tão longo, né? Para a gente não ficar tão cansado, nem vocês, nem eu. A gente vai compartilhar os vídeos antes para que vocês assistam e tragam as dúvidas, mas é muito importante que vocês tragam as dúvidas e tragam as suas questões. Sei que é meio estranho, né, falar assim, se manifestar, mostrar a câmera e tal, mas eu agradeço a participação hoje do Enzo, da Isabela e do Renato. Foi ótimo, espero que os outros também participem de outras vezes. Né? Não estou avaliando a participação de vocês, mesmo porque eu gosto de dialogar. É bom dialogar. Porque quando vocês perguntam, eu penso um pouquinho para poder responder, e aí se eu não souber, né, porque às vezes... Quais vídeos? Pode falar, Larissa. A aula eu vou compartilhar. Essa nossa aula está sendo gravada, né? Agora eu vou salvar. Tá. Os vídeos, sim. A gente vai mandar pelo Classroom. Do jeito que eu mandei o outro, né, que eu tinha gravado, eu mandei pelo WhatsApp porque a gente estava com muita dificuldade de carregar no YouTube, né? Estava demorando demais. Por isso que a gente até desistiu de mandar os outros, porque não ia dar tempo. E aí a gente compartilhou, eu mandei aquele lá no WhatsApp para adiantar, porque estava demorando, e aí depois a gente mandou no YouTube. Mas vão estar todos lá no Google Class. Cada semana os vídeos vão estar lá. Vou gravar o vídeo. Hoje eu vou gravar um outro vídeo. Né? Assim que eu acabar a aula das 8h30, eu vou gravar um vídeo com os poemas do Ferreira Goulart e as duas citações que eu falei. Né? É aquela citação da justiça e a citação da conquista dos direitos. Né? Eu vou até anotar aqui para não esquecer, para eu dar esse retorno para vocês. Tá bom? Então, se tiver tudo certo, eu vou encerrar a aula, porque está todo mundo já saindo, já está todo mundo cansado, né? Estou.
Opa! Então tá bom, vou encerrar a aula. Muito obrigado por vocês terem aguentado até agora, né? Boa noite para vocês e boa redação para a semana que vem. A gente se encontra na semana que vem. Fiquem atentos aí aos grupos que a gente vai avisar vocês qual vai ser o horário da aula de quarta-feira. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem bem e tomem as precauções aí, hein? Nada de fiquem em casa, lavem as mãos, né? E fiquem longe dos velhinhos. Um abraço.